Para este projeto vamos precisar de linhas, uma agulha de crochê 2,5 milímetros, uma agulha de tapeceiro e uma tesoura. Vamos começar por fazer um anel mágico. Vamos subir 2 correntes e vamos fazer um ponto alto. E vamos fazer 8 conjuntinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer agora uma corrente e vou fazer mais 2 pontos altos. Já tenho 2 conjuntinhos de 2 pontos altos. Agora vou fazer novamente uma corrente e vou fazer mais 2 pontos altos. E vou continuar até obter este círculo que vem aqui. Terminei de fazer os 8 conjuntos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Vou agora fechar o meu círculo, mas antes vou fazer a minha corrente de separação. Vou puxar aqui o fio do anel mágico para que fique mais justo e vou fechar o meu círculo na terceira correntinha onde iniciamos o nosso trabalho. Com um ponto baixíssimo. Fazer novamente. Depois de termos terminado a primeira carreira com os 2 pontos altos separados com uma correntinha, totalizando 8 conjuntinhos de pontos altos, fecho o círculo com um ponto baixíssimo. E agora vou trabalhar mais um ponto baixíssimo no próximo ponto para começar a minha próxima carreira aqui neste espaço. Um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora faço um ponto baixo e subo 2 correntes. E neste espaço vou fazer outro ponto alto. Este de 3 correntinhas foi o nosso primeiro ponto alto. E agora vou separar com 2 correntes e no próximo espaço vou fazer novamente 2 pontos altos. Vou separar com 2 correntes e no próximo espaço vou fazer 2 pontos altos. Faço 2 correntes e no próximo espaço 2 pontos altos. E vou continuar até terminar a volta completa. Cheguei então aqui ao início e vou fechar o meu círculo. Para isso, vou novamente fazer 2 correntes, que são as minhas correntinhas de separação, e vou fazer na terceira corrente o meu ponto baixíssimo e vou fechar o círculo. Após fechar o círculo, vamos iniciar a próxima carreira. Para isso, vou novamente fazer pontos baixíssimos até chegar aqui ao primeiro espaço. E agora vou subir novamente 2 correntes. E vou fazer neste espaço mais 6 pontos altos.
porque o primeiro, as primeiras correntinhas contam como o primeiro. Terminei os primeiros 7 pontos altos no primeiro espaço e agora vou para o próximo espaço. E em cada espaço vou fazer 7 pontos altos. Vou fazer aqui mais 2 convosco. 2 conjuntos de 7 pontos altos. Vou para o próximo, exatamente da mesma forma, portanto, vou fazer 7 pontos altos. Agora vou fazer em todos estes espaços, os meus 7 pontos altos e quando chegar aqui ao fim, volto convosco. Terminei de dar a volta completa, de fazer os meus 7 pontos altos em cada espaço, são 8 espaços, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, a contar do início, 1, 2, 3, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E vou arrematar, cortar o fio. E terminei a minha flor. Para arrematar estas pontas, vamos usar a nossa agulha de tapeceiro e passar aqui o fio por entre as tramas, de forma a que não se veja. Podemos também depois passar para o outro lado e cortar o excesso. E vamos também fazer o mesmo. Vamos fazer na segunda corrente, no segundo ponto. E fechamos e não se nota que está arrematado. E agora vou esconder este fio aqui também por entre as tramas. Ajeito o meu trabalho. E corto o excesso. E aqui temos a nossa florzinha terminada. E agora é só continuar a fazer florzinhas. Agora vamos aprender a fazer esta parte branca à volta da nossa florzinha, ok? Começamos com numa parte qualquer aqui da nossa flor. E vamos prender o fio e fazer um ponto baixo. Vamos subir 2 correntes
e vamos fazer um ponto baixo na quarta corrente, ou no quarto ponto da nossa flor. 1, 2, 3, 4. Vamos subir 3 correntes e no meio aqui da nossa pétala da flor vamos fazer um ponto alto. Vamos subir 3 correntes e esta pétala tem 7 pontos. No quarto ponto, 1, 2, 3, 4, vamos fazer um ponto baixo. E agora vou seguir sempre com esta sequência que acabámos de falar, até dar a volta completa. Portanto, no meio das pétalas fazemos um ponto alto. Quando terminam as pétalas neste espaço maior, fazemos um ponto alto. Aqui temos 7 pontos altos, vamos no quarto, fazemos o nosso ponto baixo e sempre separado com 3 correntes. Eu vou fazer novamente. Então, 1, 2, 3 correntes. Agora, como estamos aqui no espaço, fazemos um ponto alto. Separamos novamente com 3 correntes. No nosso quarto ponto de base, vamos fazer um ponto baixo, contamos 1, 2, 3, 4, fazemos um ponto baixo, e agora repito, 3 correntes, e novamente aqui no centro, um ponto alto. E vou seguindo a toda a volta até terminar a flor. Após ter dado a volta completa, sempre com a mesma sequência, agora cheguei aqui ao fim e vou fechar o círculo com um ponto baixíssimo e tenho a minha florzinha debruada a branco, como podem ver, ficou bem bonita. Agora, como é que vamos agarrar ou juntar duas florzinhas? Dado que a nossa blusa é toda feita em florzinhas e nós vamos ter que as pegar uma à outra. Vamos então agora aprender como é que vamos fazer isso. Após terminar aqui a flor, vou cortar um pouco de fio, depois estes pontos irei arrematar e agora vou iniciar com a minha outra flor o mesmo processo, mas agora depois, entretanto, agarrando aqui nos pontos. Então, vamos começar num ponto qualquer, neste caso vou começar aqui e vou aqui dar um nozinho para agarrar aqui o fio e vou fazer um ponto baixo. Fazendo um ponto baixo, subo 2 correntes e agora vou buscar a minha flor e aqui num ponto trabalho verso com verso, vou agarrar aqui num ponto e vou fazer um ponto baixíssimo e agora vou fazer novamente 3 correntes de separação e vou continuar a trabalhar aqui na minha peça que estou a debruar. 1, 2, 3, 4, na quarta vou fazer um ponto baixo e agora vou subir 3 correntes novamente. 1, 2, 3. Agora vou continuar a agarrar. Fiz 3 correntes, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, como vêem, está a ficar assim. E vou subir novamente 3 correntes, não esquecendo que estamos também a debruar esta, à medida que vamos pegando na outra. Fiz 3, agora cheguei aqui ao próximo ponto, que é um ponto alto. Vou fazer o meu ponto alto, subir novamente
Fiz o meu ponto alto. E agora, reparem, já está agarrada por 2 pontos, mas eu ainda vou agarrar mais. E vou pegar aqui no próximo e fazer um ponto baixíssimo. E vou novamente fazer 3 correntinhas. Aqui no meu trabalho vou fazer na 4ª corrente o meu ponto baixo. E temos neste momento a florzinha junta em 1, 2, 3 pontos e vamos já para o 4º. Vamos sempre juntar as florzinhas em 4 pontos. Como é que vou fazer novamente? Vou subir 3 correntes, vou agarrar. Antes de fazer as 3 correntes, vou ter que juntar aqui à próxima florzinha. Juntei. E agora vou fazer as 3 correntes. 1, 2, 3. E vou para o próximo espaço, que neste caso agora é um ponto alto. E como vêem, tenho a minha florzinha já agarrada. Agora vou continuar a fazer o que fiz aqui, conforme estão a ver. Vou continuar a fazer o mesmo trabalho, pegando as minhas florzinhas sempre da mesma forma. Haverá alturas em que terão que cortar o fio para poder agarrar a outra, mas tentem sempre agarrar os pontos certos e vão construindo a vossa blusa e agarrando as vossas florzinhas consoante à medida que vão fazendo o vosso trabalho. Espero que tenham gostado. Até já! Após termos feito as nossas flores, eu fiz 46 flores para o painel da frente da blusa que estou a fazer e 46 flores para o painel de trás. Juntei-as conforme vimos no vídeo anterior, juntei as flores e juntei de forma a formar um género de um triângulo, portanto juntei 4, depois na carreira de baixo juntei 5 e depois aumentei para 6, 7 e 8. E a última repeti novamente, ou as 3 últimas repeti novamente, 3 carreiras com 8 flores. Obviamente que eu sou um M, portanto isto é uma blusinha para um tamanho M, mas quem é um bocadinho maior, necessita de mais flores e ajustar à sua medida. Pronto, portanto, depois de fazerem isso, agora vamos aprender a fazer, a debruar a toda a volta da nossa blusa, e é isso que nós vamos aprender aqui agora neste outro vídeo. No fundo, vão obter algo semelhante ao que vou-vos mostrar, mas vamos fazer em conjunto, ok? Portanto, vamos começar a debruar as nossas flores para ter um acabamento mais perfeito toda a volta do nosso painel frontal ou traseiro, porque é igual, ok? Eu terminei de juntar todas as peças neste ponto e não vou cortar a linha, vou seguir já para fazer esta parte em que é o acabamento final do nosso trabalho. Portanto, vou então fazer um ponto baixo, passando aqui uma destas tiras, e vou subir 2 correntes e vou considerar
que este será o meu primeiro ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação e vou continuar a fazer no próximo espaço 3 pontos altos. Agora aqui, como vamos passar para o próximo quadrado, eu vou saltar, fazer um ponto de separação, vou saltar e vou já para a minha próxima flor e vou fazer mais 3 pontos altos. E vou continuar desta forma a fazer leques de 3 pontos altos até completar a volta na sua totalidade e ter toda a peça debruada com este ponto, que é muito simples de se fazer. Uma corrente de separação e no próximo espaço vou fazer mais 3 pontos altos. Eu vou continuar a fazer da mesma forma, 3 pontos altos em cada laçada destas flores. E aqui, quando salto de uma flor para a outra, também faço uma corrente de separação na mesma e continuo a fazer os meus 3 pontos altos. Mas agora vou continuar a fazer o que estou a fazer da mesma forma. E quando chegar aqui ao canto da peça, eu vou voltar convosco para vos mostrar como é que devem fazer nos cantos, ok? Chegado aqui ao canto, vamos fazer mais uma vez uma corrente de separação. Como veem, como está a ficar, vamos sempre fazendo este debrume à volta das nossas flores. E agora cheguei aqui ao canto, vou fazer uma corrente de separação e neste próximo espaço vou subir 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de separação em vez de uma que tenho feito ao longo do trabalho e no mesmo espaço vou fazer novamente 3 pontos altos. Marquei aqui o canto. Agora vou seguir novamente a toda a volta, a continuar novamente com o mesmo ponto e quando chegar aqui ao outro lado do canto, vou repetir novamente em vez de fazer apenas 3 pontos altos, vou fazer 6 e separá-los com 2 correntes, ok? Portanto, vamos continuar, faço uma corrente de separação e vou continuar a fazer 3 pontos altos em cada espaço até chegar ao outro canto. Então, fiz o meu primeiro canto, continuei o meu trabalho e me encontro aqui novamente num canto. E neste canto vou trabalhar também 6 pontos altos com 2 correntes de separação. Portanto, faço 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de separação e no mesmo ponto, no mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. E desta forma termino também o canto aqui do outro lado. Agora vou percorrer novamente todo o meu painel até ao fundo e quando chegar novamente aqui
ao canto e ao último canto do painel, vou novamente fazer o mesmo, que são 2, 3 pontos altos, separados com 2 correntes, e novamente no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Portanto, vamos novamente continuar a fazer o debrum a toda a volta do painel. Portanto, vão ser 2 painéis, vocês vão ter 2 painéis com 46 flores, pelo menos, para um tamanho M. E vamos debruar a toda a volta da mesma forma, sendo que nos cantos, vão ter 4 cantos, não é? Os cantos de cima da blusa, e depois os cantos de baixo, também vão ser só 2, um em cada ponta, com 6 pontos altos em cada canto. Eu vou continuar aqui a fazer no painel, neste caso agora traseiro, a mesma coisa que fiz no dianteiro, e depois quando terminar volto convosco. Após termos debruado os 2 painéis, da frente e o traseiro, agora vamos prender aqui com os marcadores apenas para termos uma ideia de como é que vai ficar. E vamos costurar aqui dos lados a nossa blusa. Marcamos aqui a cava, onde vai ficar a entrada do braço. E prendemos aqui também na gola, no decote da blusa, com 2 marcadores para que possamos perceber onde vai ficar a nossa cabeça, não é? Que é a entrada do pescoço. Prendemos aqui com um marcador. Aqui será a cava. Fazemos exatamente o mesmo para o outro lado. Também marcamos aqui a cava. E agora vamos costurar aqui dos lados em ponto. No fundo é um pouco ao vosso gosto, de como é que irão fazer essa costura. Eu irei fazer em pontos baixíssimos a costura aqui dos lados da blusa. E vou começar por prender a linha aqui no canto. Aproveito e vou fazer, prendo a linha, e agora no mesmo espaço faço outro ponto baixo e vou fazendo pontos baixíssimos, pegando nas 2 laçadas dos pontos de um lado e do outro, e fecho em pontos baixíssimos. Podem também utilizar uma agulha tapeceiro para fazer a união dos 2 painéis. É um pouco ao vosso critério como é que pretendem fazer esta união. É tão simples quanto isto, é apenas pegar nos pontos e fechar com um ponto baixíssimo. Pegamos nos pontos de um lado do painel e do outro, não é? Como podem ver. E vamos sempre fazendo da mesma forma de um lado e do outro, até completarmos, até chegarmos ao outro marcador, que é a cava, primeira cava da nossa blusa. Eu agora vou continuar a fazer o mesmo método, pegando nas 2 laçadas dos 2 pontos do painel frontal e traseiro, até chegar à cava. Ok? Quando terminar, eu volto convosco. Bom, costurei toda esta parte com pontos baixíssimos e costurei de um lado e costurei do outro até aqui à cava. E agora a única coisa que falta é unir
aqui a parte do decote da nossa blusa. Vocês podem fazer de duas formas, unir aqui também com pontos baixíssimos estas duas partes, ou então fazer como eu provavelmente irei fazer, que é unir com um lacinho. Fazem uma correntes, cerca de 100 correntes, e depois fazem pontos baixos nas correntes, fazem um cordãozinho e depois colocam aqui, passam aqui por estas duas partes e fica muito fofo, com um lacinho a unir as duas partes. Vou fazer outra também aqui para o lado, para este lado, e a nossa blusa está terminada.